Olá, meus amigos, satisfação. Estamos começando aqui o quarto episódio do Apodcast. Já quero aqui iniciar pedindo a todos vocês que vá lá no nosso perfil no Instagram, Apodcast, certo? E o nosso canal, se inscreva lá no YouTube, Apodcast. Algumas pessoas estão reclamando porque não estão conseguindo encontrar o nosso canal no YouTube. Gente, coloca só o Apod, sem o I, Apod, separado, cast. Vai em cima, certo? Vai aparecer lá o perfil do nosso canal no YouTube. Curta, deixe lá, ativa as notificações para que você seja informado dos próximos convidados. Então, vamos lá. Hoje é uma grande satisfação. Estamos recebendo um grande amigo, um amigo de longas datas. É empresário no nosso município. Hoje, pré-candidato, né? Da oposição ao atual governo. Vamos bater um papo legal aqui com o amigo Giliardi Oliveira, vulgo para todos aí, o Touro. Giliardi, muito obrigado, meu irmão, por aceitar o convite, por estar aqui participando do nosso podcast. E eu abro agora a oportunidade para as suas considerações iniciais. Muito obrigado, Charton, pelo espaço, pelo convite. Como você sabe, nós já temos 25 anos já, desde 99, né? De maneira direta, esse bom relacionamento, tanto fora do ciclo religioso, né? Ou quanto restrito ali às atividades da IASD, da Igreja Adventista ali, como membros durante todo esse tempo. E para mim é uma satisfação poder estar aqui nesse podcast, que tenho certeza que devido à sua capacidade, devido à sua entrega, a sua busca por algo sempre muito qualitativo, algo muito bom para ser oferecido, vai ser um podcast muito consolidado logo. Então é uma satisfação para mim poder discorrer sobre alguns assuntos, falar sobre essa história que nós estamos construindo, tanto na vida profissional quanto também agora na vida política. Muito bem, Giliardi. Só fazendo uma correção. 1999 a gente começou a nossa trajetória ali na igreja, mas talvez você não lembre, você era pequenininho, né? Como se eu fosse mais velho do que Giliardi. Mas você jogou no Desportivo Apudiense. Exato. Eu ia buscar você, rapaz, o Giliardi dava trabalho, viu? Eu, Túlio tá aqui. Giliardi jogava bola, viu? Era bem, era um craque naquele tempo lá. Era ele, Zé Bolinha, tinha Clemente também, que se destacava muito. E aí eu era técnico do Desportivo Apudiense. Aí Giliardi vinha sempre aos sábados pela manhã para ajudar o pai lá no comércio. E antes de seu João Tonho chegar no comércio, eu já estava lá esperando para tirar ele lá do trabalho e levar lá para o campinho, que era ali, o campinho de areia, no alto ali, na de Ser Rosado. Né? E Giliardi era junto com o Zé Bolinha, era o craque do nosso time. Meu amigo Giliardi, para dar início aqui ao nosso diálogo, ao nosso debate, meu irmão, me diga aí, as pessoas lhe conhecem como empresário, você é muito conhecido no nosso município, outras pessoas conhecem pela sua atuação religiosa, e agora a sociedade apudiense está conhecendo uma nova face, né? Uma nova empreitada, né? Do Giliardi, agora Giliardi político. Eu gostaria de lhe fazer uma primeira pergunta, né? Em relação àquela velha questão do meio em que nós vivemos. Fala aí um pouquinho para a gente, as suas origens e principalmente o ambiente onde você nasceu, cresceu, como esse ambiente afetou para que você seja ou tenha se tornado a pessoa que você é hoje. Muito bem, Chato. Eu costumo muito dizer que nós somos uma construção e essa construção ela vai sendo percorrida através dos anos, em alguns momentos utilizando algum tipo de material, em outros momentos algum tipo de projeto diferente. E falando sobre minhas origens, eu nascido na cidade de Apodi, sou apudiense, né, com muito orgulho. Eu nasci no dia 8 de outubro de 1983, né? 8 de outubro, que é dia do nordestino. Eu digo que eu sou um abençoado por ter nascido no dia do nordestino. Eu
sou filho ali do seu João Batista da Silva, mas de forma generalizada conhecido como João de Tonhô, né? Tonhô era meu avô. E algumas pessoas me dizem, como é que procura você lá na melancia? Eu digo, Giliardi de João de Tonhô de Joaquim Flor. Então essa é a minha referência. Minha mãe, Dona Seição, também da localidade de Melancia, os meus pais ali. Tenho meu irmão, né, João Filho, mais novo do que eu. E nós sempre residimos ali na comunidade. Aos 15 anos, aliás, faz 15 anos, quando eu completei 25 anos, eu me casei, né? Já isso na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Casei com a Rosalba, também lá do distrito de Melancias, também membro da Igreja Adventista. E depois de casados, nós viemos domiciliar na cidade, né? Já fazem 15 anos. Né? Eu casei um dia desses e já tem 15 anos de casamento. Desse casamento nasceu a Melissa Vitória, que hoje tem 6 anos. Quase 7, agora em abril, dia 27 de abril. Minha futura nora. Vai completar, tem essa demanda aí que a gente vai tentando protelar, vai tentando controlar essa situação, que é uma bênção, que é um presente mesmo de Deus. E a gente sempre, meu pai, minha família sempre foi ligado à atividade do campo, também à atividade do comércio, né? Então eu cresci dentro dessa atividade, estudava, mas também sempre trabalhei desde criança, sempre tive as responsabilidades, e você acaba, como eu digo, as suas vocações, sejam elas naturais ou adquiridas, que nós também temos vocações adquiridas, e acabamos que a gente acabou desenvolvendo também atividades ligadas ao comércio, e com a minha ida para a igreja, e a igreja, ela realmente nos ensina, ela cria em nós um espírito do serviço, um espírito de ser alguém útil, um espírito de traduzir os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo através de uma vida devotada, né, não somente aos ensinos religiosos, mas também à prática de boas obras, à prática de uma vida que faça a diferença na vida dos que estão ao nosso redor. Então, essa soma de situações, de ideias e a prática da vida cristã, ela também influenciou para que nós pudéssemos, através da vida pública, conseguir de maneira mais efetiva, de maneira mais contundente, trazer esse espírito de serviço que nós tão bem conhecemos na igreja, trazer para o modelo público. E eu digo muito às pessoas, às vezes nós estamos nos lugares e as pessoas sempre nos perguntam quais são os critérios que você quer utilizar para a vida pública. E os critérios são os ensinos que tão bondosamente, que tão intensamente eu aprendi e vivi nesses anos através do estudo da Palavra de Deus. Algumas pessoas acham que isso não tem importância, mas para mim é muito caro esse tema, esses princípios. E é interessante, Giliardi, que a cultura da sociedade é quando homens de bens, né? Rapaz, como é que você, um cara de respeito, um cara de boas ideias, de excelentes intuições, vai se meter na política? Ora, eu penso o contrário, não é assim, Giliardi? É essa a ideia. Essa ideia é que esse espaço, que esse terreno da política seja povoado por pessoas comprometidas, né, com aquilo que é realmente central. Eu costumo até repetir isso. Eu digo, o público nada mais é aquilo que pertence ao povo. Então, se pessoas bem intencionadas, se pessoas que realmente foram ensinadas e que realmente estimam por fazer algo pelos outros, não há um caminho mais frutífero que a política. A política, ela realmente está presente em todos os cenários, ela de uma maneira ou de outra interfere em todas as questões, em todos os ambientes, discute desde qual vão ser as penalidades por crimes até o quanto vai ser o nosso salário, o que nós poderemos ou não
praticar como pais de famílias. Então, a política ela está inserida e eu defendo sempre isso. Qualquer pessoa que deseja ou que tenha propósito, que a vida é feita de pessoas que têm um propósito e a política não é diferente disso. Então, se você tem um propósito, é um propósito realmente de servir, um propósito realmente de ser útil àqueles que estão ao seu redor, venham para a política, tragam suas ideias, não sejam intimidados por grupo, por figurões, por caciques que já estão há muito tempo. Quem tem que dizer se você serve ou não, se você está apto ou não, é a comunidade, é a sociedade. Então, eu tenho tentado fazer isso. Como você disse, as pessoas tentaram, alguns achando que seria maléfico para mim e outros achando que eu não posso tentar isso, que quem sou eu para querer criar um ambiente desse, tumultuar, como disse, você está tumultuando o processo. Eu sempre digo isso. Qualquer pessoa com as suas obrigações eleitorais em dias, com o desejo no coração de servir a sua comunidade, a sua população, deve sim fazer esse trabalho de conversar com as pessoas, de mostrar suas ideias, e assim surgirão os políticos ou aquelas pessoas que poderão depois optar por outros caminhos, mas essa tem sido a minha ideia central. Quem dera que as coisas se invertessem, né? O meio político fosse melhor povoado por pessoas melhor intencionadas, por pessoas de boa índole. Exato. Não é? Há até uma frase que eu esqueci agora, o autor, né, que diz que o maior interesse é tipo assim, o maior interesse dos mal intencionados é que os bons estejam distantes. Martin Luther King, eu acho. Acredito que sim, não é? Martin Luther King. Que essas pessoas boas estejam desinteressadas, né, em participar, e não fazer nada, né? da política. Então, assim, a gente aproveita até o momento para incentivar você, amigo, que tem a vocação, que tem o desejo do bem servir, venha para a política, né? Quanto mais pessoas bem intencionadas que queiram realmente dar uma contribuição, a política é o lugar para essas pessoas estarem. Giliardi, na infância, realmente, de fato, quando a gente queria se dirigir até você, de fato, a gente o conhecia por Giliardi de João Tonhô. Isso, exato. Na igreja, a juventude ali montou, eu me lembro que teve uma época, né, pelo respeito que a meninada tinha por você foi primeiro ancião lá na igreja, sempre foi um líder muito respeitado. E eu me lembro que a meninada o apelidou de Rabi, né? O Rabi, eu me lembro que nos retiros os meninos faziam essa referência. Cadê o Rabi? Ainda fazem, né? E hoje, nessa sua empreitada política, surgiu uma nova nomenclatura, um novo apelido. Você hoje está conhecido nas ruas de Apodi, não mais como Giliardi João Tonhô, não mais como Rabi, agora é Giliardi Touro. Me conta aí um pouco de como é que surgiu, de onde é que surgiu esse apelido, como foi esse processo. Quando nós começamos essa ideia, eu acreditava, algumas pessoas me chamam também de pastor, e eu acreditava que a nomenclatura, o mascote, essa alcunha seria basicamente dentro dessa atmosfera religiosa, alguma coisa referente à igreja. E essa questão do Rabi é interessante. Uma pessoa me perguntou o que eles dizem, querem dizer quando eles dizem Rabi. Rabi é do hebraico, que quer dizer mestre, né? Se fosse do aramaico seria Rabone, né? Também, que é a mesma coisa. Mas num grupo de WhatsApp aí já, acho que quase um ano atrás, e você sabe como são os apodienses, né? Sempre ávidos por política, sempre interessados nessas questões. E já está na nossa cultura, né? Que a gente vem de muito tempo, a pinha, o cal, sempre houve esses limão, apelidos, né? Fumo, óleo, algodão, né? Então, sempre a Apodi foi marcado por esses apelidos, por esses batismos, né? Até involuntários. Então, tinham dois cidadãos apodienses, dois amigos nossos falando sobre isso, e um deles perguntou o seguinte: olha, e essa história de Giliardi aí? Começou a andar, tá junto aí com o pessoal, vai fundar um diretório. Isso, será que avança? Será que isso prospera? Aí um camarada lá, conhecendo já
uma história lá, do meu pai. Meu pai cria uns animais lá, uns touros, e eles são muito valentes, eles têm um histórico de muita força, de muita agressividade. O camarada disse, eu não sei se vai para frente. Se for igual aos touros que o pai dele tem lá, que ninguém segura, são incontroláveis, eu acho que não tem quem pegue, ele vai dar trabalho. Então, o outro disse, olha, então eu já vou lançar aqui, já que você está dizendo que esses touros lá são fortes e tudo, seu touro. E a partir disso, desse grupo de WhatsApp, foi ganhando essa força, então sempre aliado à atividade que o papai também desenvolve, com a pecuária, cria alguns animais, e foi então batizado aí e ganhou. As crianças são polvorosas com isso. Eu estava agora aqui na Lagoa Seca, e as crianças vêm, e alguns ainda não têm a boa dicção ainda, e todo e faz uns vídeos, mandam para mim, os pais. Vai ter um aniversário agora que o tema da festa da criança vai ser o touro. Então as crianças vão se identificando muito, e também a Podi tem essa questão dessa ligação com o mascote, agro, né? Que agrada o sertanejo, né? O homem do campo, ele fica muito familiarizado com essa questão. Então ganhou, graças a Deus, tem sido carinhosamente recebido, de forma muito respeitosa, de forma muito tranquila. E convenhamos, eu participo do grupo, né, com os colegas vereadores, aí os meninos colocam lá o mascote. Aí desde a primeira vez eu disse, mas rapaz, o danado que parece mesmo, viu? O pessoal que anda hoje com você não vai ter ideia que eu tenho, a gente que já tem uma amizade de muito longe, quando você era magrelo, magricelo. Aí hoje você tá aí mais forte, quando os meninos botam lá, eu digo, mas rapaz, é mesmo que tá vendo, né? Só o chifre que não dá certo, né? As pessoas, eu costumo dizer, as pessoas dizem, você não teve medo de que fosse associado a qualquer outro bem? Eu digo, não, porque o que não é, e a sociedade sabe que as pessoas, que tipo de postura cada um tem, isso não tem nenhum problema, porque a gente sempre se manteve muito de forma muito respeitosa, e as pessoas me dizem, o que mais chama a sua atenção nesse processo de 1 ano, até agora, quase 1 ano? Eu digo, olha, rapaz, o respeito, sabe? Então, as pessoas têm me respeitado muito, e eu também, é uma característica minha, da minha família. Meu pai, quando eu lancei a ideia, ele disse, eu vou pedir uma coisa a você, que sempre se mantenha de forma respeitosa com as pessoas. Não faça nada que desagrade as pessoas, não ataque ninguém, que é uma característica dele, ele sempre foi muito. Eu digo, não, fique tranquilo. Então, diz que aí, às vezes, o camarada é levado a agir de forma, né, pelo impulso, mas a gente tem ficado muito feliz por isso. Me relaciono muito bem com todos os vereadores da Câmara, estou ali, visito todos os gabinetes, eles fazem foto comigo, com qualquer outro que tenha estado, com o Aguinaldo Fernandes, com o Sabino Neto agora, com o Luciano até pouco tempo, e com o prefeito Alan Silveira, o deputado. Então a gente, evidentemente, aqui ou acolá você não consegue fazer ligações políticas por N situações, isso é entendível, mas essa característica do bom relacionamento e respeito também, Chato, de onde tanto nós bebemos, a fonte que nós bebemos, evidentemente você sabe que não poderia produzir nada diferente, né? Quando nós estamos ali durante grande parte da nossa vida buscando orientações através da palavra de Deus, que, como eu sempre digo, tem sido o nosso norte, tem sido o nosso manual de conduta, né? Sim. É isso aí. Sim. Giliardo, meu irmão, qual é, assim, o seu filme predileto e como esse filme tem, de certa forma, uma relação com você? Eu gosto muito, tem uma playlist, como a gente diz, uma lista muito extensa assim, de bons filmes, mas há um filme que ele, sempre que eu assisto, ele continua me tocando, ele continua me comovendo, que é o filme Um Sonho de Liberdade, né? E é um filme que ele retrata a história de alguém que foi condenado injustamente, que é mandado para uma prisão com dificuldades tremendas, com grande desafio,
mas que produz quem assiste aquela ideia que a gente precisa estar indignado. Quando eu falo de indignação, eu não falo de revolta, de violência, eu falo de querer fazer as coisas estarem no lugar certo. Então, O Sonho de Liberdade é um filme que me inspira muito. Lista de Schindler também, eu não posso dizer que eu não tenho como não citar, porque nos impacta de maneira muito direta, mas O Sonho de Liberdade, porque no mundo em que vivemos, você precisa crer em alguma coisa, e eu creio muito numa ideia de que Deus ele cuida de nós, e também devemos ser motivados a vivermos por isso. Então, 20 anos o camarada levou para conseguir alcançar aquilo que ele traçou. Então, se você me perguntar, o que você está pretendendo? Você está há 1 ano, né? Isso é árduo, é duro, é complicado, mas pode ser que os nossos propósitos eles levem 1 dia, 1 ano, uma vida toda. Mas é preciso ter propósito, é preciso estar indignado com situações que não são adequadas e fazer algo para mudá-las. Então eu me inspiro muito nessa história. Giliardo, você é um cara que eu particularmente, é muito difícil lhe ver num momento de lazer. Você sempre trabalhou muito, né? Mesmo quando você correlacionava a sua atividade empresarial com as atividades religiosas, pouco a gente o via se divertindo, né? Exato. Então, em cima disso, hoje, qual é o seu passatempo favorito? Muito bem. Como você muito bem colocou, Charto, eu gosto de viver intensamente aquilo que eu tomo como uma motivação, como propósito. Então, quando nós viemos com a ideia da vida pública, com a ideia de alguém que está oferecendo seu nome para que a sociedade possa fazer uma análise, eu sabia que a gente precisaria viver isso de maneira intensa. E hoje, o meu hobby hoje é ouvir as pessoas. Eu tenho estado em um lugar onde as pessoas disseram, mas você ouviu mais do que você falou, não é muito a característica dos políticos. Os políticos chegam e querem impressionar pelo discurso, pela aquela conversa, e você chega aí e escuta muito o que a gente tem a dizer, e as pessoas que me acompanham dizem, olha, se a gente for demorar em cada visita, essa quantidade de tempo que a gente começou aqui, não vai terminar o processo, e a gente não... E eu digo, olha, não vamos ter pressa. Vamos ter pressa. Acaba sendo uma válvula de escape. Escape, você chega ali na casa e o camarada ele começa a falar sobre a vida dele. Se você tiver com algum problema e o dele for superior ao seu, você já diz, meu Jesus, como é que pode isso? Alguém está com um problema bem maior do que o meu e ainda está aqui com todo esse empenho, com todo esse denodo, com toda essa entrega. Então, ouvir a população hoje tem sido, basicamente, o meu grande hobby. Você sabe como é a família, às vezes fica penalizada com isso. Você chega, teve agora uma apresentação da minha filha e eu cheguei, rapaz, e ela estava terminando a apresentação e eu cheguei e ela disse, papai, o senhor não me viu. Eu disse, olha, estou te vendo agora. Ela percebeu, ela deve ter me procurado ali, eu acabei não conseguindo chegar. Para algumas pessoas isso é muito pequeno, mas para mim é bem impactante, né? Mas assim, é uma dívida que eu vou acumulando com ela, e minha esposa, que realmente é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho sempre dito, minha esposa é muito melhor do que eu, pela maneira como ela cuida de todo mundo, como ela cuida das coisas, e a paciência exagerada, e a gente acaba trazendo uma situação, às vezes, que sem essas pessoas eu não conseguiria. Então, meu hobby tem sido, sim, ouvir as pessoas. Eu estou até... Fica à vontade. Eu até comentava com os meninos, a gente vai receber o touro. O touro é forte, o touro é valente, é determinado, mas eu conheço esse touro. O touro também é muito humano, você é um cara no coração gigante, e eu admiro pessoas que demonstram
seus sentimentos, né? Sua emoção. Não, é impossível eu não falar da minha esposa, da minha filha, dos meus pais, porque eles são muito melhores do que eu. Então, eu, tudo que eu tenho adquirido, conseguido, onde eu tenho chegado, é porque eles realmente fazem a parte dele e a minha, e eu acabo motivado por essa energia que eles me dão, conseguir ouvir a população, interagir com a população. O que eu tenho sempre dito às pessoas que estão ao meu redor é que, olha, eu não quero tratar as pessoas com dois pesos, com duas medidas, ou colocando importância. Então, se a gente vai ouvir as pessoas, não importa se o camarada é um rico empresário de um bairro nobre apodiense ou se é um agricultor de uma comunidade distante. Nós vamos dar a essa pessoa a mesma atenção, nós vamos dar a mesma contribuição quando, se assim Deus quiser, estivermos lá no poder municipal. Então, às vezes as pessoas não entendem isso, mas eu não abro mão dessas questões. E quando a gente diz que Jesus, cada pessoa vale o precioso sangue de Jesus. Então, eu não consigo fazer essa diferença de pessoas, porque o camarada acumulou um saldo bancário mais do que outro. Para mim isso não muda nada, não tenho nada. E eu imagino que esse processo não tenha sido fácil, né? Você é de uma família tradicionalmente... Isso. Né? Aqui a gente tem essa cultura, né? Essa tradição do verde contra o vermelho, o bicudo versus o bacurau. Você é de uma família tradicionalmente, né? do verde. Exato. Inclusive você foi um grande entusiasta, né? na minha história política, né? Às vezes quem está nos assistindo, Charlton, vocês são adversários, tal, mas eu quero deixar aqui bem claro que a gente está vivendo uma fase de amadurecimento, né? E eu acho importante a gente dialogar e saber distinguir as coisas, né? Giliardi é um amigo pessoal meu de longas datas e hoje o presente momento da gente se encontrar em lados opostos políticos não abalou e certamente não vai abalar o respeito, o carinho que a gente tem. E eu acho muito bacana esse momento aqui da gente estar batendo esse papo, né, conversando. E Giliardi, a gente sabe que o dinheiro é importante para a nossa subsistência e tudo, e a gente precisa trabalhar, né? Mas se não fosse esse fator, o que você faria com o seu tempo? Ou seja, se não precisasse estar tantas horas submetido ao trabalho e agora dedicando boa parte do seu tempo às atividades políticas, né? Então, se não fosse essas responsabilidades, o que você faria do seu tempo? Algo que a gente tem, realmente eu reconheço que eu tenho tido uma dificuldade, para encontrar um momento adequado para a leitura. E eu sempre digo que a leitura não é um hobby, é um investimento. E a ideia de você captar conhecimento, de você captar ideias, a boa leitura, ela pode produzir efeitos inimagináveis em pessoas comuns e simples. Então, acho que se a gente tivesse um tempo bem mais amplo, nós teríamos mais tempo, para ler mais, para buscar mais, mas acima de tudo, eu acho que para conversar mais com as pessoas. Eu acho que talvez nós estamos na contramão, né, dessas relações de conversa direta. Os meios de comunicação têm trazido uma realidade de grande poder de informação, mas distanciando as pessoas, distanciando as mentes. E eu acho que se a gente tivesse, eu acho que eu andaria mais, eu conheceria mais pessoas, aprenderiam com as suas ideias, né? Aprenderiam com as suas experiências. E é isso que a gente pretende fazer. Eu acho que todos nós somos abençoados, mas Deus não dá
capacidade de sermos abençoadores. Então, alguns abençoam com as palavras, outros abençoam com os recursos. Eu conheço muitas pessoas que abençoam os que estão ao seu redor com recurso e também usando para a vida pública. Eu costumo dizer isso. Eu acho que aqueles que não o fazem com aquilo que têm, possivelmente não farão se estivessem em outros lugares. Então, eu só acredito que pelos seus frutos os conhecereis, haverão sinais. Então, se você diz assim, eu escuto muito entrevista de alguns pretensos políticos, então, por que você veio para a política? Eu vim porque eu quero ajudar mais. E, então, é necessário que se realmente aconteça alguma coisa, que você se disponha a fazê-lo e a gente perceba que isso quer ser reproduzido na vida pública. Então, eu acho que talvez eu não se tivesse mais tempo, eu estaria mais em contato com as pessoas, né? Então, a igreja já era muito conhecida por essa questão de conversar muito, da gente bater aqueles papos, vai para o retiro, dorme tarde, conversando com as pessoas. Depois do culto, fica segurando ali. se pudesse entrar... Não, se pudesse não. Várias vezes entraria, a gente entrou à madrugada, né? Depois do culto, ali no pátio, conversando. Então, esse relacionamento da conversação, eu acho muito, porque eu acho ele muito sincero, eu acho ele muito honesto, e ele iguala as pessoas. Você citou aí a importância da prática da leitura, sim, né? Sim. Você poderia citar 3 obras assim de sua preferência e o que essas obras falam a seu respeito, como elas têm alguma relação assim de impacto sobre você? Tenho, certo. Eu não tenho como citar outro livro, não tenho mesmo como citar outro livro que não seja a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro que eu mais li durante toda a minha vida, que eu li algumas vezes, que eu uso como base para tomar minhas decisões. Então, ela faz parte da minha família, da vida da minha família, na minha casa. Durante muito tempo, eu a usei publicamente nos púlpitos da igreja, né, como pregador. Então, a Bíblia, para mim, é o livro por excelência, é o livro que está acima de todas os outros, ele é ao concurso, como a gente costuma dizer. Há um livro que eu gosto muito, eu já li por 2 vezes, um livro muito pequeno, mas eu gosto muito da maneira simples, que é do Morris Vanden, que é Como Jesus Tratava as Pessoas. É um livreto muito pequeno, mas eu consegui encontrar na sua mensagem uma humanização dos discursos, que eu acho que é muito que a gente precisa muito. A gente tem muito discurso, muita técnica, mas precisa-se haver uma humanização, uma abordagem mais próxima, mais real, menos, vamos dizer assim, não é nem intelectual, mas acadêmica, para que você consiga essa interação com os que estão ao seu redor. E um outro também é um livro de um escritor que as pessoas às vezes talvez nem possam entender. Mas não é um grande escritor, você tem os grandes clássicos, né? Eu estava essa semana lendo um pouco do Don Quixote, lendo Miguel de Cervantes. Cervantes é um clássico e tal, um livro extenso, como os clássicos são extensos, né? Mas assim, eu tenho um livro que é de um escritor brasileiro, né? Ele sempre também está envolvido com o meio religioso, né? Não é nada de diferente da igreja da gente, que é um livro do Michelson Borges, né? Um livro que fala sobre a questão dessa batalha que é entre uma visão cósmica, pela visão espiritual, pela visão onde ele entrevista, né, alguns grandes cientistas. Eu gosto muito porque, às vezes, a gente quer fraquejar um pouco naquilo que nós acreditamos, quer deixar de lado e acreditar que não era isso, enquanto eu sempre vou lendo, vai trazendo uma confirmação daquilo que nós cremos. Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade plural, de diversas crenças e tudo, mas cada um abraça, né, repousa no seu coração uma fé
E essa fé, ela também realmente é importante na formação do nosso caráter, né? Então, eu gosto muito desses livros, para mim foram muito importantes nessa minha trajetória, a Bíblia, a livro do Morris Venden e o do Michelson, que é, volto daqui a pouco, eu lembro Michelson Borges. Borges, né? Um jornalista, sempre ligado Sim. também à Igreja Adventista. E essa obra dele, ela ainda vai além no que diz respeito a trazer respostas Isso. para a alma humana, a existência humana, que Exato. hoje é realmente um ponto de muita importância de reflexão, porque, por um lado, o pós-modernismo tentando sempre trazer respostas em cima da razão, né, onde a gente acaba percebendo que se esvazia as explicações pela razão não são suficientes para explicar a nossa existência, as interrogações mais profundas da alma humana. Sim. E, de fato, essa questão da cosmovisão, Exato. de você se permitir ao imaginário, você se permitir à fé transcendental, para que lhe traga as respostas que venham a lhe dar paz interior, né? Isso é muito importante. Você citou a obra do Don Quixote. Paralelamente a essa obra, eu gosto muito de ler aqui um filósofo francês, um antropólogo francês, René Girard, e ele faz um paralelo entre a teoria mimética dele com essa obra de Miguel de Cervantes, o Don Quixote, né? De como o ser humano, ele ao longo do tempo se constituiu através de mimética, ou seja, de imitar os modelos ao seu redor, né? Exato. Então, tá de parabéns aí pelas escolhas. Eu vou fazer só aqui uma pequena pausa para agradecer aqui, certo? Já oferecer aqui o lanche da noite, Giliardo. Rapaz, eu acabei me esquecendo, eu passei o dia me preparando. Hoje eu vou receber o meu amigo Giliardo. Vou preparar aquela cevada deliciosa. Muito bom. Mas aí, rapaz, acabei esquecendo, mas tem água, tem refri, fica à vontade aqui para degustar esses deliciosos salgados. Hoje nós estamos aqui novamente recebendo aqui o mimo do Delivery Salgados e Bolos. Gente, você pode encontrar aí o perfil no Instagram aí do Delivery _Salgados e Bolos. Cada dia mais delicioso, viu, Giliardo? Experimenta aí, crocante, sequinho, salgado de primeira qualidade que você poderá aí obter para suas festas, seus momentos de lazer, ali numa conversa com os amigos, através também do 99434 3813, 99434 3813, Delivery Salgados e Bolos. Um abração aí para o amigo Jackson, uma maravilha. Também aqui dizer a vocês que é inconfundível, melhor internet com qualidade, excelente atendimento, Telecab, certo, gente? Aqui também o nosso mais novo parceiro, Telecab TV e internet, a melhor internet de Apodi e região. E também estamos só aguardando o Touro aqui enviar a logomarca do Supermercado Esperança, que também é mais um novo parceiro aqui do Apodcast. Gente, lembrar também da importância de vocês se inscreverem no nosso canal. Coloca lá no YouTube Apod, sem o i, dá um espaçozinho, cast, porque você só vai encontrar o nosso canal dessa forma, separado. Apodcast, você vai ver lá o nosso perfil, nos siga, certo? Curta, ative as notificações para receber informações sobre os nossos próximos convidados. Também dizer que aqueles que quiserem serem parceiros do Apodcast, ter a sua logomarca divulgada, não só aqui, mas em todas as nossas redes sociais, entre em contato pelo 99812-6823. Você vai falar com Jailson Viana, 99812-6823. Anuncie conosco. Meu irmão, como é que foi esse processo que você poderia trazer de novidade para nós? Porque eu acredito que é, inclusive, uma grande curiosidade, né, dos nossos telespectadores,
Oxe, Giliardi era aqui nosso. E hoje Giliardi, como diz popularmente, é o candidato do bicudo. Como é que aconteceu? Enfim. Então isso, algumas pessoas, às vezes, elas fazem uma leitura prévia e eu entendo que cada um é realmente capaz de fazer uma análise, às vezes até superficial, porque só os envolvidos diretamente que pode produzir uma ideia mais abrangente, né? Mais coesa do que realmente está acontecendo. Eu acho que eu estive muito, durante alguns anos, né, muito posicionado, de certa forma ligado ao grupo que a gente denomina Verde, denomina Bacurau, em Apodi. Mas eu acho que a ideia do que você quer, ela precisa estar além apenas de alguns padrões municipais, de algumas ideias. E eu, por tentar muitas vezes entender como é que se dá, como é que realmente surge um político na cidade de Apodi. Então, eu comecei a analisar que os políticos aqui surgem por causa das suas famílias. Então, às vezes, tem uma pessoa que ele vai ser político porque a família sempre ofereceu alguém, sempre disponibilizou o nome de alguém. Outras vezes, os políticos de Apodi surgem devido a um sucesso empresarial, né, de sua empresa ou da sua profissão. Né? Você vê que nos médicos, né? Nos médicos sempre produz muito candidatos nessas cidades do interior, tem muito médico candidato. Então, às vezes, alguém se notabiliza como uma pessoa que faz a carreira, ele consegue ali ser vereador, depois ele evolui para vice-prefeito, e ele consegue fazer essa mobilidade, né, dentro do cenário. E eu fiquei me perguntando o seguinte, olha, como é que eu posso adentrar, como é que eu posso entender se realmente a visão que eu tenho vai ser correspondida pelas pessoas. Eu digo que é igual a um namoro, eu digo muito isso. Porque às vezes você imagina que você vá se dar muito bem naquela noite, você objetivar. Quando eu chegar ali, que conversar com aquela pessoa, com aquela moça, ela vai realmente me aceitar e vai dar tudo. Então, às vezes não acontece assim. Então eu disse o seguinte, olha, o que eu vou fazer é tentar algo já onde eu era mais familiarizado. E como você bem colocou, eu estive em alguns eventos, conversei com algumas pessoas, mas eu também fiz uma análise imediata que a ideia do partido, do grupo, era que outros nomes, né, de outras pessoas, talvez mais ligadas ao núcleo ali, talvez mais, vamos dizer, naquele momento, com uma base muito mais sólida, uma exposição muito maior do que a minha. Então eu entendi que ali estava muito concorrido. Não digo que estou aqui porque alguém não quis ou porque o grupo não quis. Eu acreditei que naquele momento, dentro daquele grupo, eu não teria o espaço para desenvolver esse trabalho, né? Então eu fui convidado, conversando com uma pessoa, fui convidado por um camarada, um apodiense, que eu digo que eu sou fã de alguns apodienses muito declaradamente. E quem me convidou foi Máriton Marinho, né? Nosso amigo Máriton Marinho. Grande Máriton. Que é um amigo. Mandar um abraço, né, aí para Máriton. Outro colega de infância, um camarada muito correto. Excelente, né? Se você não gosta de Máriton Marinho, tem alguma coisa que precisa ser observado, né? Então, Máriton Marinho, ele me convidou, olha, a gente tem um grupo, eu sei que não é familiarizado com a sua ideia, assim, não tem essa, mas converse conosco, apareça, e eu fui numa noite, a gente teve uma conversa, uma boa conversa com alguns que estavam ali, e eles me disseram, qual é a sua ideia? Eu digo, eu quero apenas conversar com o povo, agora quero que eu tenha espaço para fazê-lo,
que eu tenha vamos dizer assim, a chancela desse grupo para dizer, olha, ele tem aqui uma ideia e a gente vai ouvi-lo. Então, encontrei terra fértil. A grande verdade, Chart, que quando eu chego na oposição, eu encontro ali pessoas que realmente disseram, olha, a gente vai lhe conceder esse espaço, nós vamos levar você a alguém que a gente já conhece, a famílias que já são identificadas aqui, que são tradicionais, e você vai fazer faz sua história aí, né? Faz o que você quer, conversa aí o que você pretende, e a partir disso foi o que aconteceu. Então eu comecei literalmente no que nós chamamos de começar do zero. Então eu não tinha experiência com outros pleitos, meu nome nunca tinha sido colocado à disposição, eu venho para um outro hemisfério, né, para outro porto, então as pessoas realmente, eu entendo isso com naturalidade, algumas olharam com certo receio, e isso não é estranheza. Algumas pessoas acreditam que isso não vai dar em nada. Acho que no início só acredita mesmo você, porque quando você está realmente desejoso, imbuído daquele sentimento de fazer algo, mentalmente você tem que estar muito forte para isso. Então a coisa começou avançando. Então a gente começou a perceber que em algumas casas as pessoas ficavam, algumas desconfiadas, outras já imediatamente aceitavam a nossa ideia e já diziam que podiam contar com elas. Não foi fácil, são 300 dias que eu costumo dizer, intensos, de desconfiança, alguns de certa dureza, mas eu sempre fui muito convicto no que eu disse lá atrás e no que eu digo hoje. E acredito também que inclusive, de algumas decepções, né? Porque é um ambiente muito decepcionante em relação a alguns gestos. Você teria, em cima disso, né? Você teria caído como uma luva no que diz respeito a... Porque assim, a leitura que eu faço, esse aqui é um pensamento meu, claro, é que a oposição já vinha desgastada e não apresentava mais um nome que os representasse, né? Que você, inclusive, depois que você se consolidou, eu acho que representou muito aquilo que eu reclamava quando eu fazia parte do grupo da oposição, que na hora que precisa se unir em torno de um propósito, em torno de um nome, perdem, sempre deixam passar a oportunidade, preferindo muitas vezes se desagregar, né? E no seu caso, por exemplo, algumas pessoas, assim eu tenho feito a leitura, né? Parece que estão repetindo novamente essa situação, ou seja, você se levanta, hoje é o principal nome da oposição, e em contrapartida a isso, algumas pessoas com histórico importante na conjuntura política da oposição vieram para o outro lado. Sim. Né? Sim. Então, assim, o questionamento que eu faço a você, você entende que você caiu como uma luva, ou seja, a oposição não tinha, Flaviano já muito desgastado. Quem seriam os nomes hoje da oposição? Eu faço uma leitura que Neilton até tentou também, né? Mas assim, findou até mesmo o menos improvável hoje, que diz nas ruas Giliardi tomou a bandeira do vermelho. Né? Pelo seu histórico, pelo seu envolvimento partidário, da família e tudo, findou sendo o menos provável, né? Que hoje é o nome forte aí da oposição. Então, eu queria ouvir você sobre isso também, né? Chato, eu digo muito que é o seguinte, eu tenho estado ao lado de pessoas na oposição que têm uma história muito mais profunda do que a minha, muito mais relevante do que a minha. Então, se eu estou hoje, eu acredito que esteja como essa identificação e tenha gerado, através desse projeto que tenho defendido, essa musculatura, né, que é um termo muito usado dentro
do cenário político, eu devo isso às pessoas que estão comigo. Então eu não posso dizer, talvez eu tenha, qual tenha sido a minha grande contribuição nesse processo? A crer que isso poderia acontecer. Mentalmente suportar o processo. Mas quando eu vejo que tem pessoas como o ex-prefeito Simão Nogueira Neto, que está nos apoiando, tem os vereadores que já estavam aqui, nós chegamos aqui e percebemos a contribuição que homens fortes da oposição, e eu sempre admirei alguns grandes homens que estavam na oposição. Como você disse, a gente acabou desencontrando, eu vim e eles desembarcaram na situação, a gente não teve como construir essa ideia juntos, mas eu sempre disse isso. Então o que eu fiquei muito feliz aqui foi que eu tive a oportunidade de fazer aquilo que eu achava que poderia fazer, mas eu nunca cobrei como algo que fosse direito meu. Eu acho que ninguém tem direito e todos têm direito. Eu acho que é mais ou menos dentro dessa lógica que eu penso política. Então, as pessoas que estiveram aqui na oposição, que dispuseram seu nome, ainda há alguns que ainda colocam, no meu teste, um dia desses eu estava conversando com o Agnaldo Fernandes, que é um nome da oposição, e eu disse, e as pessoas me perguntam, eu digo, olha, eu acho que ninguém tem direito a conclamar, reclamar para si a bandeira, mas eu acho que todos têm direito, então vamos fazer a coisa pelo princípio da justiça, que é conferir ao povo. Vamos conferir ao povo, se o povo preferir essa determinada pessoa, vamos respeitar, se o povo preferir a outra, não há problema da minha parte. Sempre disse, eu tive conversas durante esse período com o deputado Neilton Diógenes, eu conversei com o ex-prefeito José Maria, com o ex-prefeito Flaviano Monteiro, com o ex-prefeito Vandinho, Simão, muitos líderes da oposição, Solon Regalado, e eu sempre os disse a mesma coisa. Giliardi permanece pré-candidato se a população apodiense quisê-lo como pré-candidato. No momento em que eu percebi que não há um desejo de que essa pré-candidatura continue, eu vou retirar imediatamente, sem nenhum tipo de... Não estou aqui para fazer negócios, eu não quero lotear espaços públicos, eu não quero fazer negócio na política, eu não estou aqui atrás de uma colocação para alguém da minha família, eu não estou aqui atrás de recursos. Uma pessoa um dia ligou para mim e disse, eu quase brigo aqui com alguém, porque o camarada disse que você está só esperando quem vai pôr mais dinheiro para você depois retirar sua candidatura e apoiá-lo, e eu disse a ele que você não conhecia, ele não conhecia você, não sabia que estava... E eu digo, não, olha, isso não vai acontecer. Então, Giliardi hoje é pré-candidato porque o povo quer que seja pré-candidato. Será candidato porque o povo deva querer, se o povo quiser, ele será candidato. E será prefeito da mesma forma. Se o povo quiser que ele seja prefeito. Se quer que seja por 4 anos, será por 4 anos. Se terá uma vida longa politicamente ou curta, deixem que as pessoas se manifestem, né? Deixem que as pessoas criem o que eu digo. Eu estava há pouco conversando com uma pessoa e eu digo, não adianta querer controlar aquilo que foi nos dado pelo Criador, que é a capacidade de livre escolha. Às vezes nós escolhemos certo, às vezes nós escolhemos errado, mas nós temos o direito de escolher os nossos destinos, tanto municipalmente como estadual ou no cenário nacional. Então isso é o que eu entendo como vida pública e estou aqui aprendendo todos os dias. Tenho minhas limitações, tenho minhas dificuldades, tenho uma vantagem, eu aprendo rápido, né? Não sei tudo, mas aprendo rápido. E tenho o desejo de servir, tenho o desejo de fazer a coisa certa. E se nesse processo a gente não conseguiu desenvolver um bom relacionamento com alguns, talvez não tenha sido culpa de ninguém, ou talvez tenha sido culpa de todo mundo, mas nunca foi o meu desejo afrontar, criar tumulto, gerar um clima bélico. Sempre meu desejo é fazer as coisas dentro da respeitabilidade e, acima de tudo, dos princípios pela qual eu fui formado. Pelo que eu estou entendendo, assim, você não foi candidato, né, pela situação hoje. Podemos concluir assim, né, para encerrar esse tema, porque realmente não houve espaço, é isso? Eu acho que eu entendi que, como eu não tinha o histórico, eu não tinha a família
efetivamente com a estrutura de indicar por si só o nome. Então eu precisava de espaço para que as pessoas me conhecessem, para que as pessoas me ouvissem e que quando as pessoas fossem tomar alguma ideia, não, realmente ele pode sim desenvolver esse trabalho, se assim. E eu entendi que naquele momento o grupo tinha outros planos, tinha outras ideias e eu respeitei. Não quis criar um motim, não quis criar uma confusão interna, apenas fiz um movimento porque o que eu acredito é que não é o sistema que vai moldar aquilo que eu quero para a minha cidade, para o meu povo. Então, se eu estivesse pré-candidato pela situação, eu estaria trabalhando com os mesmos princípios. Quando estou na oposição, os meus princípios são os mesmos. Eu já estive com pessoas, já me fizeram propostas, eu não aceitei, não aceitaria se estivesse lá. Não quero chegar a qualquer custo. Eu já disse, eu tenho um desejo, realmente todo mundo que entra para esse campo tem um desejo de vitória, mas eu não o farei a qualquer custo, a qualquer preço. Eu tenho um compromisso com a minha consciência, com os meus valores, com o meu Deus, com a minha família, e isso é impossível que eu atropele para conseguir esses objetivos. Eu não farei Eu isso. acho que acaba sendo um processo natural. Afinal de contas, você está onde você se sente acolhido, né? Onde há espaço para que você desenvolva o seu planejamento, né? Eu digo isso porque aconteceu comigo. A ideia era que tivesse inúmeros caminhos, né? Exato, E cada um levantasse a bandeira azul, amarela, É, branca, a bandeira, sei lá, exatamente. aí não, mas aí você acaba, evidentemente, eu não quero, acho que ninguém é maior do que isso também, a gente é a maior Exato. potência econômica, bélica, bélica militar, né, olímpica, esportiva do mundo, é os Estados Unidos. E está lá, entre republicanos e democratas. Exato. Exato. Então, eu acho que também a gente não, algumas pessoas querem dizer que nós somos arcaicos. Eu acho que não. Nós temos as prévias, né? E eu passei pelas prévias. Eu digo, eu estou nas prévias mesmo na Bodiense e logo logo nós vamos ter aí uma definição e eu acredito que o eleitorado vai fazer sim uma escolha através da ideia, através dos apoios muito clara do que ele pretende. Giliardi, eu particularmente, se eu pudesse. Agora vem aqueles pensamentos da gente de menino, né? Sim, sim, Se eu pudesse ter um superpoder, eu gostaria de voar. sim. E voar para mim significa assim, você ter liberdade, né? E se você pudesse ter um superpoder, qual seria? O meu superpoder seria de poder voltar no tempo, de conseguir, talvez, e não seria algo de muitos anos, de um período muito alongado. Às vezes nós vivemos um momento com a sua família, com seus filhos, com algumas pessoas tão ricos, se a gente pudesse voltar mais 30 segundos para viver aquele pequeno momento, de novo sentir aquelas mesmas coisas. Então eu acho que se eu pudesse conseguir esse controle sobre o tempo, em alguns momentos para não ter dito aquela palavra, em outros momentos para dizer outra palavra. Então eu acho que se eu tivesse esse poder, é um negócio absurdo, né? Talvez a gente nem jamais pudesse ter algo desse tipo, porque seria muito perigoso, seria também muito tentador fazer coisas que não deveriam. Mas eu acho que se a gente pudesse, eu não queria nem evoluir no tempo, eu não queria poder prever o que vai acontecer. Eu queria poder, em alguns momentos, conseguir voltar no tempo, mesmo que fosse por alguns segundos, uns minutos, já faria uma grande diferença. Reviver bons momentos, né? Bons sentimentos, corrigir, né? A gente é ser humano, é passivo de falha. É verdade, isso mesmo. Realmente é um superpoder, realmente bem tentador. Giliardi, quem é ou quais são as pessoas mais influentes na sua vida e por quê? Na minha vida, as pessoas mais influentes são os meus pais, porque, pelo exemplo, né, eu gosto muito de citar a frase do Cícero, que o discurso empolga, mas o exemplo arrasta. Então, os meus pais, pelo exemplo, pela maneira como sempre me ensinou, e muito rígido, mas muito rígido dentro daquela ideia de
precisa ser assim e eu não me arrependo de nada. Eu me arrependo de tudo que eu disse que eles não sabiam, né? E depois eu vim ver que eles sempre tiveram uma razão. Minha esposa, uma das pessoas mais influentes para a minha vida, né? A minha filha também, ela influencia diretamente na minha ideia, na minha... Quando eu olho para minha filha, eu posso ter, a partir do que eu sinto por ela, uma base para o que eu posso usar para as pessoas, para os filhos das outras pessoas, para as crianças. E como exemplo maior, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é também acima de tudo. Não pode... Nosso Senhor Jesus é figura humana e divina, né? Que a sua humanidade revestida pela divindade é um mistério, mas eu consigo enxergar Jesus como todo-poderoso, mas também consigo enxergá-lo como meu amigo íntimo, né? Fiel. Então, são essas basicamente as pessoas que mais me influenciam. Eu tenho grande admiração por algumas pessoas, né? Como eu digo, eu sou fã de algumas pessoas que mais... Mas eu também vejo como pessoas, as pessoas que eu mais admiro não são as pessoas que estão muito longe de mim. São as pessoas que estão próximas a mim, são pessoas que fazem o bem a mim, não só a mim, mas a outras pessoas. Então, se nós pudéssemos aprender com a pessoa de nosso Senhor Jesus, é o exemplo magno, é o exemplo excelso, mas eu costumo dizer que os melhores e os maiores mestres são aqueles que muitas vezes estão próximos de nós, às vezes com a limitação intelectual, às vezes com a limitação financeira, com a limitação de tempo, eles ensinam coisas maravilhosas e nós estamos aqui para isso. Que um dia alguém possa fazer essa referência a nosso respeito, né? Louvado seja Deus, que alguém possa enxergar em nós também essas pessoas que influenciam outros para o bem, né? Meu amigo, eu já conheço esse seu lado humano, né? Mas para quem está nos assistindo, nossos telespectadores, né? Vocês percebem que a gente percebe que sempre que a gente toca no assunto família, você se emociona muito, né, Giliardi? E assim, eu acredito que esse processo todo não tenha sido fácil, né? Porque acaba também envolvendo família, né? Você tem um tio que é vereador, exatamente, né? Que é até um tema que foi muito debatido, né? Isso. Muitos aguardavam que seguisse o seu posicionamento político. Assim não foi. Eu acredito que foi difícil até para seu pai, mas a gente percebe nisso. Como é que foi esse processo, né? Esse processo é algo que eu já havia calculado isso. Eu digo que nossas escolhas, elas expõem realmente a situações, elas trarão, com todas as ações, elas produzem suas reações, mas eu também já me preparo, porque, como eu digo, eu acho que cada um de nós temos direito a fazer aquilo que nós achamos que é correto. Eu tenho pessoas, eu estava conversando com algumas, e ela me dizendo que não conseguia fazer esse movimento de votar no outro lado, aquela coisa. E algumas pessoas que estão comigo dizem, mas, Liade, existe que a gente conhece, que você já fez muitas ações por essa pessoa. Eu digo, a pessoa não consegue. E se não consegue, ela vai ser abençoada de outra forma e eu vou ser abençoado de outra forma. O que eu não quero jamais é permitir que as pessoas achem que eu mereço a confiança ou a credibilidade de alguém por aquilo que eu fiz por elas. Então eu jamais faria isso como moeda de troca. Então, se no meu caso, na minha família, existem algumas pessoas que mantêm ainda o desejo, alguns têm compromissos, têm palavra dada, e a palavra dada para mim é muito importante. Eu acredito que também alguns no momento ainda farão essa declaração de que se posicionarão comigo.
não deixaria que isso influenciasse no meu relacionamento como família. Isso acaba distanciando porque acaba você estando no outro barco. Então, no outro barco, você muitas vezes só acena para quem está no outro, mas nunca em conflito, nunca em combate. Eu tenho realmente pedido muita sabedoria a Deus, porque eu vejo todos os apodienses como munícipes, quando eu falo de política. Então eu não classifico as pessoas como esses são da minha família, esses são os amigos, eu vejo apodienses. E eu entendo que os apodienses escolherão no seu candidato, escolherão a sua ideia, alguns por uma aptidão profissional, porque prestam algum tipo de serviço, porque... Agora, o que mais me deixa feliz, Charton, e eu fico muito lisonjeado com isso, é quando uma pessoa diz, olha, rapaz, se não fosse esse meu impedimento aqui, eu não tinha dúvidas. E eu digo, rapaz, se nós estivéssemos num pleito onde o público e o sistema propriamente disso não influenciasse, nós íamos fazer algo muito, muito bonito aqui nesse processo. Porque as pessoas, eu percebo que as pessoas dizem, como é que vai fazer um negócio desse? Como é que eu não vou conseguir na hora tomar tal decisão? Então eu fico muito feliz porque as pessoas, mesmo que não optem por mim, sabem que eu merecia, o que mereço, ou que estaria bem representado se pudessem fazê-lo. Então eu já fico muito feliz e é essa a ideia, como eu digo, que o povo se manifeste ou publicamente ou secretamente através do sigilo do voto, como é no Brasil. Isso para mim já é muito enobrecedor. Eu estava conversando com uma pessoa muito ligada a mim, não é da minha família, mas muito ligado, e ele estava numa reunião, e as pessoas lá, ele disse que teve uma reunião do grupo, o camarada disse, como é que vai desconstruir, Giliard? Se não tiver alguém aqui para poder desgastar um pouco, falar um pouco mal, às vezes a gente vai ter dificuldade. E foi, ele disse, o problema é que aqui eu não olhe para mim, eu não faria isso jamais. Então, como eu digo, esse respeito que as pessoas têm tido por mim, então as pessoas vêm me cumprimentar, vêm me fotografar comigo, olha, eu não posso botar, eu quero tirar uma foto com ele, não se preocupe, meu irmão, quanto a isso, isso é o que a gente precisa, porque eu quero ser gestor da cidade de todos. Então, se eu não conseguir conviver com as pessoas que agora não podem estarem comigo, eu estaria desequilibrado para fazer uma gestão justa, uma gestão partilhada, uma gestão onde cada pessoa tenha realmente a direito aos serviços básicos, que eu sempre digo, né, que você precisa pensar como apodienses e não como bicudos ou bacuraus, não como verdes ou vermelhos. Eu sempre penso que as pessoas são apodienses e que precisam de alguém que possa enxergá-los, mesmo que eles estejam a 35 quilômetros do centro urbano, mesmo que eles estejam em uma comunidade de difícil acesso, com poucas casas, ou que ele esteja ali na rua João Pessoa, que todas as vezes seja vizinho ali do Palácio Francisco Pinto. E Giliard, como é que você gostaria de ser lembrado, né? Quando você cumprir realmente deixar o seu legado aqui nessa terra? Eu acho que nós precisamos... Há uma frase de Madre Teresa de Calcutá, e ela diz o seguinte, se você quer mudar o mundo, vá para casa e ame a sua família. Talvez não seja nem pelo que nós vamos ser lembrados. Talvez seja por aquilo que nós consigamos fazer de forma individual por cada pessoa. Talvez você nunca tenha seu nome gritado por uma multidão, mas tenha seu nome visto com muito carinho por uma pessoa. Então, há uma frase do Talmud que ele diz que quem salva uma pessoa salva o mundo todo. Então, eu acho que talvez eu queria ser lembrado por isso. Giliard é uma pessoa que cuidou de alguém de cada vez. Alguém que enxergou uma pessoa de cada vez. Eu acho que é basicamente essa ideia. Você vai cuidando de um hoje, de outro amanhã, e de repente você tem um legado que é realmente abençoar os outros com aquilo que Deus lhe dá capacidade. Se é com recursos que eu faça, se é com
conhecimento sobre uma determinada área, que o faça, mas acima de tudo que você... Agora todos nós temos a capacidade de abençoar os outros com o respeito e com o desejo de servir. Eu acho que todo mundo pode servir a alguém. Servir de maneira abnegada, servir de maneira buscando realmente contribuir. Então, talvez eu queria que essa seja a referência. Alguém que serviu com aquilo que ele tinha ao seu alcance. Né? Giliardi, eu costumo dizer que assim, a gente falou anteriormente aqui que é bom que pessoas boas sejam motivadas a participarem da política. E Sim. geralmente entre os meus amigos eu converso que infelizmente só há um lado assim negativo para pessoas de valores na política, porque elas acabam sofrendo muito, porque elas acabam esperando muito da política, valores que a política, em sua maioria, não vamos generalizar, não oferta, não oferece, né? Pensando nisso, meu amigo, quais são as características que você mais admira nas pessoas? Eu acho que, Chato, como você muito bem coloca, às vezes nós nos decepcionamos com o regime, com o sistema, mas é necessário que a gente não se decepcione consigo mesmo. Então, minha grande batalha é não trair a mim mesmo. Então, se eu conseguir, as pessoas às vezes não entendem. Eu estava num lugar domingo e eu cheguei, o pessoal estava, eu fui para almoçar e ali onde estava almoçando, as pessoas estavam se divertindo, bebendo. Uma pessoa veio, me abraçou e disse: olha, eu vi ali que o camarada ofereceu a você bebida alcoólica e eu vi que você não bebeu, conversou alguma coisa. Aí ele disse: você tem que mudar isso. Você beba e lá depois você pede perdão a Deus. Ou eu digo: não, eu não uso bebida alcoólica. Eu não consumo bebida alcoólica. Então, eu não vou beber bebida alcoólica para que alguém ache que por causa disso eu mereço receber na urna o voto dele. Então, há coisas em que eu não negocio. Então as pessoas não entendem isso. Não, porque... Nesse caso fulano, aí, então, você está destacando a verdade, né? Eu quero ser quem você é. Eu não posso chegar aqui. Eu fui no carnaval, né? Eu estive nos camarotes do carnaval. E as pessoas disseram: rapaz, você é muito travado. Eu digo: não, eu não sou muito travado. Eu não sei fazer, eu não sei dançar, eu não sei cantar as músicas. Estava o Zé Neto Cristiano e eu acho que daquelas pessoas que estavam ali, eu talvez a única que não soubesse o que aqueles meninos estavam cantando. Então, o pessoal fechando os olhos e tal, vivendo um momento ali, eu entendo tal, mas eu não sei as músicas. E você quer saber de uma coisa, meu amigo? Gente? Então eu fui ali como figura pública. Exato. Eu fui ali para entender que as pessoas vão querer ver, se acaso acontecer que eu seja gestor dessa cidade, que eu não faço acepção dos espaços, que eu não quero impor a minha vida pessoal às outras pessoas. Então as pessoas dizem: se você for eleito prefeito, você vai continuar com o carnaval de Apodi? Eu disse: o carnaval é de quem? É de Ilhada ou de Apodi? É de Apodi, então Apodi vai continuar com o seu carnaval. Exato. A gente sofre muito por isso, para manter a nossa identidade, porque parece que culturalmente a sociedade valoriza mais o teatro, exato, a falsidade. É por isso que hoje a política é majoritariamente dominada por atores. Exato. E essa mesma sociedade acaba penalizando quem prefere, quem decide não se contaminar com as finas iguarias do rei. Né? Então parece que a sociedade ela pune, né? Prefere punir a pessoa que decide continuar a ser quem ela é do que... Então, quando eu estou num lugar e as pessoas estão ali, me oferecem algum tipo de bebida alcoólica que eu não bebo, eu não estou dizendo que aquelas pessoas não podem beber, que elas estão incorretas. Só dizendo que eu não bebo, é uma opção. Já faz 24, 25 anos que eu não consumo bebida alcoólica. Então, as pessoas imaginam que a gente quer mudar comportamento, mudar personalidade.
Não se trata disso. Eu vou nas festas religiosas, então eu tenho ido, o Padre Chagas manda para mim um cronograma das atividades, e eu tenho ido lá porque os munícipes estão ali, porque os apodienses estão ali. Então pode ser que numa festa religiosa daquela ali, a pessoa tenha a oportunidade de me dizer algo e naquele momento me encontre ali. Então eu vou a qualquer tipo de cerimônia, estarei em qualquer região como pessoa pública. Evidentemente que algumas condutas eu não possa partilhar, algumas condutas eu não possa alterar aquilo que faz parte da minha personalidade, porque isso é um agrado, porque isso as pessoas... Isso não é o importante. O que é importante não é o que eu bebo, o que eu como. O importante é o que eu quero fazer por este município, é o respeito que eu vou dar ao dinheiro público que essas pessoas precisam receber através dos serviços básicos, e eu falo de pessoas mais simples. Eu posso dizer outra frase, eu gosto muito de dizer frase, eu citar algumas frases. Uma frase do Leon Tolstói, que é conhecido pelo livro Guerra e Paz, Ana Karenina e tal. Ele diz o seguinte: os ricos farão de tudo pelos pobres, menos descer de suas costas. Eu fico impactado com essa declaração, porque às vezes as pessoas mais simples, elas não entendem que talvez seja a grande característica de um gestor respeitar e defender que os recursos que vieram para assisti-las, de fato, sejam conduzidos até elas. Então, as pessoas que estão comigo, eu já poderia ter um grupo muito maior ao meu lado, mas eu não posso fazer o mesmo modelo operante que eu não concordo. Então, pessoas já me propuseram muitas coisas, eu digo, eu não posso fazer. Você quer ser prefeito ou você quer ser pastor? Eu digo, eu quero ser um prefeito que possa realmente cumprir aquilo pela qual me despertou a viver todo esse processo. Se as pessoas entenderem, desejarem e quiserem, estou aqui para isso. Se não, entenderei de maneira muito tranquila, de maneira muito... E vou ou continuar ou procurar outra ideia. Mas é o que eu sempre tenho dito. Não imagine que a falsa risada, que aquela busca desenfreada para mudar de comportamento, para agradar, um momento em que a câmera o alcança. Tá entendendo? Você chegou num não é tema... isso, né? Então as pessoas hoje querem fazer da política É o teatro mesmo, a palavra... Então ele sai ali... O camarada, palavra é essa. E eu chego na casa das pessoas que eu não conheço e eu não tenho dificuldade de perguntar o nome das pessoas porque eu não conheço. Eu não vou perguntar ao camarada que está comigo. Você sabe como é o nome aqui da pessoa? Antônia. Aí eu chego, Dona Antônia, mas Dona Antônia disse assim, eu não faço isso, eu pergunto o nome da pessoa porque eu não a conheço. E eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que eu não conheço os 36 mil habitantes na nossa cidade, Charto, mas eu quero conhecê-los. Exato. Então a gente tem avançado. Eu digo, olha, eu tenho uma pessoa, uma política apodiense, uma figura pública apodiense, que eu acho a energia dela contagiante. Eu fico admirado, é Hortência Regalado. Eu fico olhando a Hortência em cena. Às vezes eu fico ali, eu digo, meu Deus do céu, que espontaneidade, E não está ali fazendo teatro, e não está ali, é daquele jeito na política, fora da política, e eu fico eu fico observando ela ali, e ela vem e diz, Giliardo, você quer mesmo política? Oh, pelo amor de Deus, eu digo, não, vamos dar continuidade. Não faça isso com você não, seu homem. Então, eu digo, não, vamos ver onde vai dar, vamos fechar esse capítulo. Isso a gente precisa ver até onde a gente vai. Esse é o desafio, então... Eu acho assim, as pessoas precisam ser quem elas realmente são, as pessoas precisam mostrar que não é o fanfarrão, não é o grosseirão, não existe um estereótipo para a política, existe uma ideia que precisa ser construída, evidentemente unindo pessoas, evidentemente liderando. Eu digo que a liderança ela precisa também fazer com que os liderados
se motivem a pensar como você, de maneira você ganhando as pessoas. Então, a gente precisa avançar muito mais nessa questão, mas eu digo às pessoas, às vezes eu já viajei com uma pessoa de um lugar para outro no ônibus, e ele estava ali, e eu aqui, e eu esperando ele falar comigo, e ele me esperando falar, até que uma hora algum mexeu ali, começou uma história, e a conversa foi... Então, às vezes, não é isso. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito das pessoas, de todas as idades e tudo. Agora, às vezes existe aquela forçação de barra, não é para mim. Acho que eu chego nas casas, as pessoas querem contar uma história. Sim, sim. E as pessoas, para aquela vivência daquela pessoa, que faz muito sentido. Então eu preciso ouvir. Eu não vou chegar ali como quem sabe tudo e aquele, sabe, aquela pessoa que está conversando e ele vai querendo lhe conter com as mãos e a coisa, eu acho até uma falta de respeito pela pessoa que está na sua casa e tudo, que nos receber já é uma coisa muito nobre. A pessoa está na cadeira para que você sente, para que ela lhe dê atenção, para que ela escute você, para tirar ela das atividades dela, às vezes está ensinando o filho, às vezes está fazendo uma atividade. Então você tem que ter respeito pelo tempo das pessoas, pela história das pessoas. Você tocou aí num ponto determinante, a questão do respeito. Eu costumo ir nessa mesma linha, porque muitas vezes não, majoritariamente, as falas de vereadores na tribuna são verdadeiros teatros. Eu costumo dizer que é conhecer seu vereador, vá numa reunião de comissão, assista uma reunião de comissão, porque muitas vezes você está ali querendo falar para agradar, mas por trás você não acredita naquilo ali, você não defende aquilo ali, você não vive aquilo ali. E aí, quando você é autêntico, é verdadeiro, você acaba sendo punido, cancelado, tido como polêmico e etc. E às vezes quem é valorizado é quem está ali mentindo, sendo outra pessoa que não é ela, né? Não defende o que realmente pratica na vida. Giliardi, o que você mudaria em si mesmo, se você pudesse? A gente não é perfeito, né? Longe disso, longe disso. Chato, falando sobre essa questão que você abordou, eu digo muito que você é um pregador, eu já muitas vezes estive nos púlpitos, e a gente dizia o seguinte, que você precisa viver aquilo que você prega, senão você é hipócrita, né? O problema dos fariseus é que eles conheciam a verdade, pregavam muito bem, mas não viviam e acaba se tornando hipócrita. Então, acho que na vida pública também é isso. Eu acho que você não está no púlpito, mas você está ali, você não faz um sermão, mas você faz um discurso. Você não está pregando para membros de uma igreja, mas para cidadãos de uma comunidade. Eu acho que os princípios são o mesmo. Se você não vive, se você não realmente está, se sua vida não lhe credencia dizer aquilo que você está dizendo, acaba sendo hipócrita. O que eu mudaria em mim, e eu tenho dito, eu sempre digo onde eu estou, eu tenho limitações, eu sou um ser humano muito comum, então eu não tenho grandes habilidades, eu acho que eu consigo fazer muitas coisas na média, eu consigo, mas eu não sou excepcional, eu não tenho uma habilidade incrível, nada, mas eu acho que o que eu mudaria mais em mim seria, vamos dizer que talvez eu precisasse não acreditar menos nas pessoas, mas agir com um pouco mais de cautela. Mas não é cautela pelo excesso, Sim. Cautela no sentido de que as pessoas podem estar dizendo que Sim. Às vezes vão fazer o certo, e então às vezes eu acredito, e quando acontece eu fico ali tão aí triste, vem a tão decepção. abatido, porque eu digo, meu Deus, como é que a pessoa confirmou isso há pouco tempo? Como é que a pessoa
se mostrou tão... A gente espera Então, muito às vezes, talvez das pessoas aquilo que não é, a gente, exato. que nós mesmos faríamos, né? E eu acho que é daí que vem as decepções, principalmente no meio Outra político. coisa falando de... Isso é uma questão de personalidade, mas uma coisa talvez que eu também precisaria mais, e às vezes a gente está tão preso àquela casca, aquela coisa, e eu acho que a gente precisa se emocionar mais também, sabe? Eu sei que eu já aqui me emociono e tudo, mas eu acho que ainda é pouco ainda. Eu acho que a gente tem que se emocionar mais mesmo, ir em casa, mesmo toda hora. Emoção, eu acho que a vida é isso. A gente está aqui nesse mundo vivendo e são emoções. Então talvez eu tenho 40 anos e talvez era para também mudar isso em mim. Eu deveria ter me emocionado mais, sem medo de parecer isso ou aquilo. Acho que basicamente são essas. Eu não tenho nenhum tipo de frustração profissional porque não alcancei isso. Eu acho que prosperidade, eu olho muito pelo conceito bíblico. Prosperidade, biblicamente, não é você acumular fortunas, mas é você viver bem com aquilo que Deus lhe concede, com aquilo que Deus lhe dá direito. Tendo o que comer, o que vestir, né? Então, prosperidade, eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro e têm uma vida arruinada, e eu conheço pessoas que ganham pouco e têm uma vida maravilhosa. Uma vida equilibrada, uma vida feliz. Então, acho que pessoas que ganham o mundo e perdem a alma, né? Não conseguem, né? Passam por cima de todo mundo, não tem escrúpulo, não conseguem dar importância a outros que estão ao seu redor e acaba que de repente nós somos chamados ao fim de nossa existência e nós não nos emocionamos o que poderíamos ter nos emocionado. Do que você mais se orgulha na sua vida? O que eu mais me orgulho na minha vida é da minha família. A minha família é o... Mas... consegui agora nem... Mas a minha família é... Não tenho dúvidas quanto a isso. Uma mulher incrível que eu tenho, uma filha que é uma bênção de Deus. A minha família é... Muito obrigado. Eu fico absurdo e às vezes, por isso que esse processo para mim, chato, eu encaro como uma missão. Porque como minha família é tudo, eu às vezes perco tempo, eu não estou com eles, então eu preciso levar esse processo político muito a sério. Muito, porque é algo que eu encaro como convicção, eu digo, é uma missão, você tem que ser vocacionado, então não é só esse negócio de o cara gritar seu nome, não é só não isso. Não pode ser só poder, vaidade, só seu nome em placa, não é só... Não é isso, é um chamado. Você é chamado para aquilo, é vocacionado e a sua vocação ninguém entende, só você entende. Então não adianta. Às vezes minha esposa, evidentemente, diz, pelo amor de Deus, o que é isso que você está vivendo, Giliad? Você não almoça, você não janta, você não tem tempo. Você está vivendo e chega em casa e sai, e quando você sai já tem uma pessoa querendo falar com você. Será que isso... Mas as pessoas não entendem porque é um chamado pessoal. Então não adianta eu querer reproduzir, não adianta eu querer... as coisas acontecem de uma maneira... É difícil até de explicar, né? Explicar, você não tem, você vai usar... Sua esposa, assim, sua mãe, meu filho, saia disso, saia... Sabe, minha mãe, ela diz que ela manda os áudios, eu falo com ela, e ela... Quando alguém, outra pessoa, porque as pessoas são assim, algumas são um pouco mais destemperadas, então algumas pessoas falam mal, até de forma pejorativa e tudo. E isso fere muitas pessoas que gostam da gente, então... Mas eu coloco tudo nas mãos de Deus e a gente vai. Vai porque eu digo que o que me impulsiona é realmente algo diferente. Tenho o endereço eu estou para a política para... Eu acho que você sabe dizer assim, porque na política o cara faz fortuna. Eu digo, se eu quiser ganhar mais dinheiro, eu vou trabalhar um pouco mais,
eu vou pensar um pouco mais, não estou na política para isso. Não é a. Não, eu acho que tem outros. Se você quer ganhar mais, se você quer mais fama, se você. Isso não é, eu nunca tenho essa. Eu acho que a gente, como diz, né, na igreja, e eu faço sempre referência à igreja, você sabe que não tem como não fazer, que é a estrela da companhia Jesus Cristo. Então, eu acho que, nossa, nós estamos aí nessa ideia. Então, esse é o que eu penso. Às vezes, estimula alguns, motiva outros. Às vezes, para os outros, isso não passa, não tem nada nada demais. Os caras podem até achar que isso é uma encenação, mas isso é a vida, né? Nós estamos expostos, né? Então, o que eles colocam para o público merece e precisa passar por essa análise, por essa avaliação. É né? muito dessa parte da vocação, né? Uma vez eu conversando com o vereador Gilvan, e ele dizendo, homem, você é um cara... A história de Gilvan é uma história de superação, um cara vencedor. E uma vez ele me dizendo, chato, mas o que é que eu posso fazer? Eu gosto. Exato. A gente vê que tem pessoas que faz também pela diversão, acaba sendo um hobby, né? E tem pessoas que é a vocação mesmo, sim. É o chamado, né? Eu agora tive sérios problemas de saúde recentemente, passei por vários especialistas. E todos eles, cara, você tá estourado, você não para, você é direto trabalhando, tal. E eu dizia para cada um deles, eu digo, de fato, um dia que eu tô em casa assim, doente, tal, eu fico mais doente ainda, porque é impressionante. Eu gosto de estar ali na Câmara, atendendo, conversando, falando com as pessoas, resolvendo problemas. Só que isso tem um preço quando você também, quando essa vocação sim. passa para a paixão e você não se limita também, né? Porque aí você acaba não respeitando férias, né? Os meninos até brincam muito comigo, né? A gente chega ao mês de férias e a gente acaba trabalhando do mesmo jeito. Eu venho de uma família que não sabe o que é férias. Exato. Né? Aí você... Giliard, qual é a parte mais difícil de ser um político? Você que está aí recentemente nessa vocação mesmo. Sim. Eu acho que a parte mais difícil de ser um político é quando você encontra os bloqueios. E eu vou além. Qual a parte mais difícil de ser político e empresário? Porque, infelizmente, também a gente tem uma tradição na sociedade de que, às vezes, as pessoas não conseguem separar o Giliard político e o Giliard empresário. Pronto, chato. Eu às vezes vai ficar até repetitivo, mas quando você tem uma vida religiosa ativa e você está em contato sempre com as escrituras sagradas, você desenvolve uma experiência, você desenvolve hábitos. Então, por muitos anos, a gente desenvolveu algumas ações e algumas ações filantrópicas, mas de sempre muito no campo do anonimato. Então, algumas coisas que nós fazemos hoje, as pessoas pensam, algumas atribuem que nós estamos fazendo porque nós estamos no processo político. Então, eu me lembro que eu fiz uma entrega de um material numa instituição e um camarada, aí o menino, vamos fazer uma postagem. Eu digo, homem, não vamos. Não, precisa fazer e tal. E quando fez a postagem, uma pessoa disse, olha, nunca deu um pão seco a um doido. Aí agora entrou na política, aí tá fazendo... Homem, assim, então as pessoas que estão comigo sabem que me conhecem. Ninguém sabe que, por exemplo, você manteve, isso eu sei, né? Você manteve trabalhos evangelísticos em outras cidades, aluguéis de igrejas. Sim. Ninguém sabe que já é uma prática sua. Você sempre foi uma pessoa de ajudar os mais necessitados. Você nunca foi uma pessoa de saber de algum irmão, alguma pessoa carente ali no ciclo da igreja, estava precisando de uma cesta básica. Quantas vezes você colocou dinheiro do seu próprio bolso para ajudar os retiros?
pagou retiro de jovens que não tinham condição alguma de ir para um retiro. Você tocou num ponto assim fundamental, porque às vezes a gente é muito injustiçado. Ah, tá ali o polêmico, tá ali, nunca deu um pão ao doido, mas a gente, principalmente nós que nascemos e aprendemos que a caridade é um dom, que o servir ao próximo já é uma coisa intrínseca ao nosso caráter. Então, às vezes, a gente, por ser mal compreendido, ou até mesmo por dar brecha, colocar uma palavra onde não deveria, a forma como a gente, em alguma situação, se expressa. Exato. Então, tudo isso aí apaga, ninguém faz nem noção de, por exemplo, da caridade que é feita e a gente não publiciza isso, porque não dá publicidade a isso, porque já é do nosso caráter fazer sem esperar em troca. Sim. E sem precisar estar mostrando. Então, às vezes, você apanha mais pelo preconceito que formam, né? Isso. E aquilo, tudo de bom que você faz, sem ter o conhecimento, sem estar nos holofotes, as pessoas não fazem ideia, né? E acabam, às vezes, até desejando o mal para você e não sabe que ao desejar o mal para você, quantas pessoas vão ser impactadas, quantas pessoas que você se doa no dia a dia, o trabalho social e de caridade que a pessoa faz. Isso, eu costumo dizer muito, e as pessoas às vezes não tem nada. Quando eu conto um exemplo de que já aconteceu comigo, e pronto, eu recebi um convite recentemente de uma pessoa que ele vai se formar agora, né? Tá concluindo o seu curso de odontologia. E ele convidou e queria que eu estivesse presente. Ele disse, você se lembra que nos primeiros meses você me ajudou financeiramente, eu queria desistir e tudo. E foi uma ajuda, eu não pagava o curso dele, eu ajudava ele com um valor, porque eu tinha outras. Mas o camarada, quando ele mandou aquele convite, eu digo, meu Deus do céu, o que é a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas? Então, um dia eu costumo dizer, eu sou um camarada chato, que eu tenho dificuldade de comprar um negócio caro, porque de supérfluo, mas eu não tenho dificuldade de fazer isso para ajudar uma pessoa. Então, o camarada me chamou. Coisas que a gente não faz para nós, né? Um camarada me chamou tal, para dar uma passeada de lancha e tudo. E ele disse, a gente vai passar de lancha, eu digo, com isso aí dá pra gente ajudar mais algumas duas pessoas, né? Não, mas não sei o quê, mas é uma experiência. Eu digo, não, é uma experiência, mas eu não consigo muitas vezes entender. Às vezes a gente... a gente se pune, né? A gente precisa, mas eu acho que é isso. Deixa assim de desfrutar. Mas para mim eu não fico penalizado. Exato. Né, Rosalba diz... É inconsciente. É inconsciente. Eu fico lá com minha esposa falando de que eu acho que essa ideia. Essa ideia de que a gente precisa entender que nós estamos todos igualados. Se você foi abençoado com mais recursos, você já está em dívida com aqueles que certamente se você tem muito mais é porque alguém tem muito menos. Então você já está levando uma vantagem danada. Então trate de tentar modificar, de viver. Ninguém pode viver tão além dos outros, numa vida tão muito luxuosa, e enquanto os outros têm tantas privações. É uma questão que eu acho que cada um tem seus méritos e tudo, mas a gente não pode perder jamais esse senso de que as pessoas estão aqui porque nós temos um propósito. Então, a vida política, como você diz, é mais difícil. Porque as pessoas também às vezes não entendem, e toda a necessidade que você está passando é realmente muito real, muito necessária. Então, a gente até recebe hoje muita gente, com algumas situações, a gente tem uma limitação, existe, não existe. A gente não dispõe de público, a gente não dispõe de recursos, então a gente também não consegue atender todo mundo. Mas assim, eu fico muito grato porque isso
A gente percebe que o pouco que a gente consegue era uma fazer... prática que eu já vinha desenvolvendo antes. Exato. Vou desenvolver agora. E se depois, por algum momento, eu não quiser mais política, eu quero continuar desenvolvendo. Porque quem sabe se daqui a um tempo não sou eu que preciso de alguém. Exatamente. Tá entendendo? Então, em algum Exatamente. momento nós estamos... a vida é assim. Então, essa ideia de que nós temos o controle, nós não temos o controle. Nós somos muito pequenos para controlar nossa vida. A minha vida, a sua vida é uma coisa tão grande, é tão valiosa que você não tem como controlar, né? A Bíblia diz, Deus está no controle de todas as coisas, né? Então até uma folha que cai ali, Ele está acompanhando, Ele está... Então essa é a minha ideia para empenhar-me nesse movimento da política. Giliardo, nós estamos chegando ao final desse episódio. Uma satisfação tremenda ter essa oportunidade. Você me perguntou qual o time que eu... não perguntou, porque você sabe que eu torço pelo maior clube de futebol, né, do Brasil. É o nosso tricolor, né, Giliardo? O tricolor do Morumbi, né? Agora fez um mexão agora com o Morumbi. Mas eu já ia perguntar aqui. Há alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito? Rapaz, e que eu não fiz? Eu, quando era menor, eu ainda era solteiro, morava na minha casa e estava falando, às vezes, assistindo o jogo, e na discussão com os meus amigos ali da melancia, e eu dizia, olha, nós temos 2 mundiais, ainda tinha 2 ainda, São Paulo não tinha sido tricampeão mundial. Nós temos 2 mundiais, 2 Libertadores. Aí papai dizia, nós quem, homem? Você nunca saiu do Rio Grande do Norte, homem? Esse time lá de São Paulo, onde é que você tem nada disso? Mas o São Paulo sempre foi... eu tinha muito novo, quando o São Paulo estava na grande fase do mestre Tele Santana, aquele super time que o Tele conseguiu continuar durante 5 anos, né? Uma hegemonia. Você já torcia a partir dali também? A partir dali foi quando eu me identifiquei. Né? Qual foi a vitória, assim, um jogo mais marcante? Não, acho que a maior... Positivamente, assim, o São Paulo, que você vibrou muito. Não, acho que foi contra o Liverpool na final do Mundial de 2005. Atuação magistral de Rogério Ceni, né? Então eu acho 2005 porque... a gente percebeu que era já o São Paulo contra um grande europeu, que já não era tão simples, né, vencer um time europeu, não é para quem consegue. Então, 2005 ali contra o Liverpool foi o grande momento assim, com o gol do Mineiro, né? E a decepção, a derrota que mais lhe doeu? Foi a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, 2000. São Paulo em 2000. Tomou final do jogo. Final do jogo, aquela cobrança de falta ali. Eu fiquei muito, muito chateado. Naquela final ali, fiquei muito chateado. Os meus amigos ali, eu me lembro. Você lembra daquela semifinal que o Coração Valente, o Washington? Sim, e o São Paulo. Semifinal da Libertadores. Final do jogo também, nos acréscimos. Nos acréscimos, o gol de cabeça de Washington. Então a gente vai sobrevivendo. São Paulo voltou a... Você acha de 2000 foi mais para você? Foi mais doloroso? Para mim ainda foi mais, porque o São Paulo nunca tinha sido campeão da Copa do Brasil. E a gente com aquela ideia de campeão de tudo, e para mim foi muito, muito impactante. Eu não sei se você vai recordar, mas a minha final da Libertadores de 1994. Sim, 1994. Que Palhinha perdeu aquele pênalti no final contra o Vélez Sarsfield. Vélez, isso. E não tanto pelo pênalti, mas pelo jogo. Seria o time tricampeão da Libertadores e aquele time certamente seria tricampeão mundial. Possivelmente. Era, porque a gente ia pegar o mesmo Milan novamente. Exato. Né? E assim, como foi o jogo? Cara, teve pênalti que não foi marcado, só deu São Paulo. E pra mim foi uma frustração, viu? Uma frustração. Pois é, Giliardi. Pra gente finalizar aqui, qual é a maior vantagem que você espera que os ouvintes tenham aprendido ou tenham internalizado desse nosso momento aqui, desse nosso papo? Eu acho que grande apanhado, grande, vamos dizer assim, a grande contribuição é que o que você quer
ser, o que você quer fazer, que trabalho você quer desenvolver. Põe as suas sandálias nos pés e vá atrás dos seus sonhos. Quem não pode conseguir aquilo que almeja? Eu acho que a gente não pode não tentar. Então, se hoje nós estamos falando de uma possível candidatura, é porque eu acreditei que isso era possível, mas eu também poderia não ter tido êxito nessa construção. Mas é necessário buscar aquilo que se deseja. Porém, sempre reafirmando que existem limites para isso. Existe um comprometimento com o que é correto, com o que é respeitoso, com o que é realmente humano. Então, a minha história é muito, muito pequena, não tem grandes feitos, não tem nada que mereça ganhar os livros, as placas, mas cada história é única. Então, para mim, a minha história é uma biografia premiadíssima, como é para você a sua. Então, para cada pessoa que nos escuta, há coisas neste mundo que você e só você pode fazer, tanto por você quanto pelos demais. Então, é isso. Vamos buscar, vamos andar, vamos ouvir, sempre entendendo que nós não temos o controle de nada. Podemos conseguir ou não, podemos sermos vitoriosos ou não, mas nós temos que construir uma história, temos que construir algo realmente baseado na ideia de que por que eu não posso? Por que você não pode? Então, as pessoas, a gente precisa quebrar esses paradigmas, né? Então, tá aqui todos nós aqui sendo, tudo isso acontecendo através da eletricidade e tal, aí você fica aqui, Nikola Tesla, rapaz, que coisa, imagine se ele achasse que não podia. Então, as coisas acontecem porque as pessoas acreditam que podem fazer a diferença neste mundo através daquilo que Deus os capacita, né? Através daquilo que Deus lhe concede. A parábola dos dons e talentos, nós são familiarizados com isso. Então, alguns recebem muitos, e eu conheço pessoas multitalentosas. Alguns recebem uma quantidade menor, outros recebem apenas um. Mas o que nós recebemos é o que nós fazemos com isso, que define quem somos e o que seremos. E logo, logo, nós estaremos aqui, talvez, com a idade duplicada, e eu acredito que já podemos construir muitas coisas que ainda não fizemos até agora. Muito bem, meus amigos, esse foi o nosso 4º episódio do podcast, hoje com o empresário e atual pré-candidato da oposição à Prefeitura de Apodi, Giliardi Oliveira. Uma conversa muito gostosa, satisfatória, emocionante. Quero agradecer de coração, meu amigo, meu irmão Giliardi. O que eu posso desejar a você, meu amigo, é boa sorte, né? Sabendo de que, infelizmente, a gente se desencontrou, né? Como a gente já conversou, né? Eu vim para o Bacurau, para o Verde, e você foi para o Vermelho, para o Bicudo, né? Como a gente diz assim, a gente se desencontrou. Eu tenho um carinho muito grande por você. Recíproco. Apesar de que hoje o meu pré-candidato seja Sabino, que é outro grande amigo, um cara que também eu aposto, confio muito. E as circunstâncias, né? Você bem sabe de tudo que se passou, as portas que o amigo e prefeito Alan Silveira abriu. Eu também não posso ser leviano. A gente aprendeu também na igreja esses valores da lealdade, de reconhecer, né? E eu também lhe devo muito carinho, muita gratidão, porque você foi um cara também que apostou em mim, me apoiou desde o início. Quem sabe um dia a gente se reencontre, né? Quem sabe um dia a gente se reencontre
a vida, o mundo dá muitas voltas, e a gente vai aprendendo na política exatamente isso, né? Que a gente tem que ser muito cauteloso, porque afinal de contas os cenários, né, mudam bastante e que eu diga o próprio cenário atual, né? Exato, já houve, né? Entendeu? Suas reviravoltas. Quantas reviravoltas já tiveram, e o que eu posso desejar é boa sorte nessa sua nova empreitada, que Deus continue abençoando a você e a sua família, e vamos para frente. Eu espero que todos tenham gostado aí desse papo com o nosso amigo Giliardi Oliveira. Gente, eu finalizo agradecendo mais uma vez o nosso colaborador da noite, o Delivery Salgados e Bolos. Gente, vai lá no perfil do Delivery Salgados e Bolo, é @delivery_salgados e bolos, certo? Por lá você vai ver toda a oferta dessa parte de salgados que o nosso amigo Jackson aí oferece. Realmente, olha, a gente conversou tanto aqui que nem Ainda petiscamos, não mas consigo. terminando aqui o episódio, meu amigo, vamos detonar tudo. Recomendo Delivery Salgados e Bolos, e você que quiser anunciar conosco, entre em contato com o Jailson Viana através do 998 126823. Não se esqueçam de ir no YouTube, digitar lá a Pod, sem o I, espaço cast. Se inscrevam no canal, curtam, ative as notificações para ficarem sempre informadas aí dos cortes dos episódios e os novos convidados que estarão por vir. É isso, nossa gratidão, Giliardi. Forte abraço, meu irmão. Boa sorte aí. Querido, E o nosso respeito, nosso carinho e suas considerações finais. como eu digo, eu gosto muito de falar, gosto muito de conversar, de ouvir, então esses bate-papos, essas resenhas, isso já é inerente à minha pessoa, então eu vou aqui, se alguém me encontrar ali na esquina, eu já fico ali conversando e Rosalba... Se a pessoa não correr... Eu costumo dizer a algumas pessoas que eu digo, a pessoa pode ter mais paciência do que eu, se ela estiver morta, porque viva não pode ser. Então, às vezes mas eu gosto muito de conversar, de falar, então um espaço como esse, um espaço onde a gente certamente vai alcançar um grande número de pessoas. A gente quer realmente produzir essa ideia, reproduzir essa ideia de que é bom conviver, é bom buscar soluções, é bom pleitear algo que seja coletivo. Então, às vezes, eu digo, quando eu estou numa comunidade de difícil acesso, eu tenho que entender ali, porque eu morei grande parte da minha vida numa comunidade que nunca teve problema com o acesso. Moro às margens da BR, em 10 minutos está na cidade, volta. Então, para quem vem passando por pontes de difícil acesso, caminhos ali muito esburacados, então arriscando-se, às vezes chegam todos sujos porque precisa empurrar seu... Então, essas vivências aí são essas pessoas que vivenciam, que podem me trazer essa ideia. Então, a gente às vezes está na comunidade que está bebendo água de uma qualidade inferior, então quem vive aqui no Jatobá bebendo água mineral não consegue dimensionar isso. Então, por isso que as interações, as conversas, os diálogos são necessários. Comunicação é tudo no meio que nós vivemos hoje. Então, as pessoas precisam entender o que elas querem e nós precisamos entender também o que elas querem e aí encontrar caminhos e que isso aconteça sempre usando os critérios que eu digo, que é os critérios do respeito, de você honrar a confiança e de você, evidentemente, se manter sempre longe daquela desconstrução que a política tem, de que é você não potencializar, e sim até subtrair aquilo que é tão importante para aquelas pessoas que mais necessitam, que mais precisam. Como eu digo, o problema é que algumas pessoas precisam muito daquele serviço, muito daquelas
daquelas condições, e tudo que a gente fizer para garantir que isso chegue até elas é uma grande contribuição do gestor, do homem público, da pessoa envolvida com esse cenário da política e da administração pública. Então, meu desejo, minha oração, que Deus nos abençoe e que a cada dia vamos apostar sempre na comunhão, na ligação que nós temos com o nosso Deus através das Escrituras, da oração, né, da busca pelo espiritual, do equilíbrio, para que nós possamos, nesse mundo tão difícil, tão turbulento, tão cheio de diversidade, tão cheio de agressividade em alguns momentos, nós possamos construir uma sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigado, Giliardi. E a todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Até o próximo episódio. Valeu e até lá.